Mesmo após a derrota do marco temporal no Supremo Tribunal Federal, a comunidade Laclanochoclé em Santa Catarina segue apreensiva sobre o futuro do seu território. A disputa pela demarcação dessa terra indígena foi o que motivou a Suprema Corte a realizar uma votação para definir, afinal, se a tese jurídica teria validade no Brasil ou não, a chamada repercussão geral. Pelo marco temporal, só poderiam ser demarcados os territórios que estavam ocupados por indígenas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. A tese foi derrotada, mas a questão específica do Choclen ainda não foi avaliada pelos ministros. Enquanto aguarda a definição de Brasília, o povo Choclen vive uma situação definida como calamidade pública por lideranças locais e autoridades que acompanham a situação. Por conta da chuva que atinge o estado, parte da comunidade está alagada. A situação se intensificou quando, no início do mês, uma barragem dentro da terra indígena foi fechada para evitar que enchentes atingissem cidades do estado que ficam na região conhecida como Vale Europeu. No entanto, a medida inundou parte do território. A terra indígena está passando por uma situação muito difícil nas enchentes, né? Todas as terras indígenas, a terra indígena do povo Choclen está coberta de água, onde o pessoal sempre viveu, sempre conquistando. Então é um momento um pouco triste, né, da situação do povo Choclen. A barragem foi construída em 1972 durante a ditadura militar, mas só foi concluída nos anos 90. Ela deixou de ser utilizada em 2014. No dia que a barragem foi fechada, a Polícia Militar de Santa Catarina entrou no território indígena e atirou contra a população usando armamento não letal. Quando o conflito se intensificou, o Ministério dos Povos Indígenas prontamente enviou a representante Eunice Querechu para ajudar na negociação. Quando a gente chegou na terra indígena, a gente encontrou uma comunidade revoltada, uma comunidade com medo, uma comunidade desconfiada, né? E muito em choque, assim, emocionalmente, né? Então a gente teve que ter um cuidado muito grande, assim, porque a reação da comunidade naquele momento era muito de não querer saber de ninguém ali, né, dentro do território. Segundo a secretária, já se previa episódios de conflito após a derrubada do marco temporal, por ser algo que interessava muito ao Estado catarinense. E aí ela é derrotada, o marco temporal no Supremo Tribunal Federal, então já deixou um alerta que poderia ter conflito no território, né? Poderia ter ataques, né, contra os povos indígenas Laclanochoclen, por ter, né, sido derrotada a tese do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. O deputado estadual Marco José de Abreu, conhecido como Marquito, esteve no território no momento que a situação se intensificou. Ele explica que houve um acordo de contrapartidas com o governo do estado para o fechamento da barragem. Porém, nem tudo foi atendido. Que nós temos aí praticamente mais de 1/3 das famílias do território em isolamento ou isoladas e em situações de alojamentos precários, né? A gente sabe que eles têm recebido 20 litros d'água por família para uma semana, isso é muito pouco, né? Tá chegando caminhão-pipa com água, mais água recolhida de rios, né? Então é um problema. A gente sabe que tem casas que ficaram condenadas após a diminuição do reservatório também, e muito daquilo que era previsto dos cálculos que nunca tinha acontecido esse fato de extravasar, então de ela chegar do seu porte de 100%, né? Teve muitos cálculos daqueles que eram previstos que foram altamente superados, né? Tem pontes que teve mais de 20 metros de água acima da ponte, né? O povo Choclen reivindica a demarcação de um território de aproximadamente 37 mil hectares. No entanto, vive hoje em uma região de 14 mil, sendo que a barragem está inserida nesta porção.
Essa reivindicação existe desde 1914, quando o povo vivia um conflito por conta da recente colonização alemã e italiana na região. Na década de 50, o indígena Xoclen foi até a capital federal reivindicar a demarcação de terras frente ao SPI, o Serviço de Proteção do Índio, que depois se tornaria a FUNAI. Ao voltar ao território, Brasílio Priprá foi assassinado. 70 anos depois, o irmão dele, de mesmo nome, segue na mesma luta. O projeto dela é de 52, né? 52. Por isso que em 54 ele foi contra, né? E até foi fazer uma reivindicação, até porque seria contra naquele momento sobre essa barragem. Então, quando ele volta do Rio de Janeiro, ele acabou sendo morto, né? Então, essa barragem vem trazendo mal consequência, né, para o povo Xoclen. Segundo o advogado que representa o povo Xoclen, a expectativa é que ainda este ano o território seja devidamente homologado e entregue para a comunidade.